live pela loja Estrela d'Alva. Eu espero que por aí não esteja tão quente como está por aqui, mas eu não me lembro de um calor igual em Brasília. E olha que eu já estou aqui quase uns 30 anos, mas a coisa aqui está estranha. Outro dia, não sei se contei para vocês, eu desliguei o ar-condicionado, que eu estava achando muito quente. Aí eu pensei que eu estava ligando o ar-condicionado, mas o botão é praticamente o mesmo. Na verdade, aí é que piorou, porque eu desliguei. Eu nem tinha me dado conta que já estava ligado, mas não estava vencendo. Então, parece que tem uma onda de calor por aí. Mas acho que é por isso mesmo, quando nós somos afligidos pelas limitações da condição humana, que nós, de uma forma, valorizamos mais a encarnação desses santos seres que saem no Nirvana, renunciando a ele para voltar apenas para nos ensinar, porque senão eles poderiam estar trabalhando nos planos superiores sem precisar ter uma veste física. E acho eu interessante mencionar, como nós começamos, eu creio, da outra vez, algumas peculiaridades das encarnações deles. Não sei se de todo é relevante, mas para ter uma ideia de como é que eles também evoluíram da condição humana até a condição de mestres de sabedoria, ou seja, resgataram todos os seus karmas. Um comentário muito importante do irmão Dr. Ikataimi é que nós poderíamos pensar que se vivêssemos vidas altruístas e éticas por vidas sucessivas, em breve a gente estaria já iluminado, desde que a gente não gerasse novos karmas. O problema que ele levanta é que, enquanto nós formos ignorantes, nós vamos gerar novos karmas. Podemos não gerar karmas tão perigosos, porque pelo menos teremos a boa intenção, mas isso não garante o acerto. E é por isso que, na tradição hindu, a causa do mal é a ignorância, a vidya. E enquanto ela não for removida pela sabedoria, não há como ter vidas totalmente virtuosas, porque nós vamos cometer erros de julgamento e ação, e, portanto, é preciso, além da ética e vamos dizer, da não geração de novos karmas pelo serviço, tentar compensar, etc., mas é preciso também crescer em sabedoria, desenvolver as práticas de meditação e do yoga para ter contato direto com a realidade, sem o que nós tendemos a cometer erros por ignorância, mas é o suficiente para gerar novos karmas. Por isso, a proximidade dos mestres é importante, porque, como eles já conseguiram a libertação, eles se tornam um farol, uma estrela guia para o navegador que está perdido na tempestade dentro do mar. Ele precisa de uma
orientação para saber que direção dá a sua nau. Não sei se com isso me faço claro, e essa é a importância dos mestres, eles sabem disso. Estarem encarnados para que outros possam atingir a outra margem com alguma segurança e aumentar, assim, o número de pessoas qualificadas para auxiliar a humanidade a encontrar a luz. É com essa intenção que eles criam uma hierarquia, uma comunidade. Está bem? Uma comunidade de adeptos. Então, eu poderia mencionar para vocês a respeito dessa ideia. Não sei se todos aqui têm as cartas dos mestres de sabedoria compiladas pelo Jinajadasa, mas nessa temática, é claro, eu só posso dizer um livro de extrema importância. E um dos que fala sobre a existência dessa hierarquia tem uma história muito interessante que estavam discutindo, alguns teósofos estavam discutindo sobre a existência ou não dos mestres aí da hierarquia oculta, que eu suponho vocês percebam é exatamente o tema que nós estamos desenvolvendo hoje. No meio dessa, então, discussão, talvez para a surpresa de todos, eu suponho, apareceu uma espécie de nuvem ou uma imagem meio estranha ou borrada no teto do ambiente, e aquilo foi, então, gradualmente tomando a forma de uma carta que caiu no meio, no chão, sei lá, na mesa, não sei, eu não estava lá para assistir, né? O fato é que a carta se materializou no meio da discussão, mais ou menos como uma resposta, eu arriscaria dizer, à temática que estava sendo questionada. E, portanto, diferentemente das outras cartas, que são apenas materializadas quanto à tinta, é chamado o fenômeno da precipitação, que é um fenômeno mais suave e mais fácil de ser produzido, demanda menos energia apenas materializar a tinta dentro do papel. Eu suponho que eu não precise fazer maiores explicações a esse respeito. Agora, materializar o próprio papel da carta implica um gasto de energia bem maior. Agora, vocês imaginem o que significa a carta 76, a página 259, ter caído no meio da reunião. Eu vou ler para vocês. Claro, aqui ela está em inglês. Foolish are the hearts who doubt of our existence. Tolos são os corações daqueles que duvidam da nossa existência. A tradução também se encontra aqui. Vamos ver se ela é fiel. Está assim. Bom, tem uma frase anterior. A todos aqueles a quem possa interessar ao grupo ilustre séptico. Aí a carta propriamente começa assim. Tolos são os corações que duvidam da nossa existência ou dos poderes dos quais a nossa comunidade tem posse há eras e eras.
É uma caligrafia do mestre Moria, não é brincadeira, mas vou tentar of the powers our community is in possession of for ages and ages, por eras e eras. Nossa, é mais fácil ler em português, depois tentar ler em inglês, porque a caligrafia dele não ajuda. Ah, Gostaria, peguei sim. Peguei. gostaria que Peraí, vocês abrissem seus corações eu para já vou receber, trazer. para receber a verdade abençoada e para obter os frutos do adeptado, se não nesta, então em outra e melhor encarnação. O adeptado não é o último estágio. Para atingir o adeptado, é sugerido pelo senhor Leadbeater que a infância tem que ser praticamente perfeita na encarnação em que a pessoa atinja o adeptado, quer dizer, o pai, a mãe, as circunstâncias que envolvem a educação da criança têm que ser particularmente especiais. A criança não ser contaminada já na infância por sentimentos e pensamentos inadequados, quando ela ainda é muito plástica, para poder defender a si mesma, e por isso mesmo é necessário ter já criado um karma muito favorável para chegar a essa última encarnação. O senhor Leadbeater diz que ele e a doutora Besa têm esperança em conseguir o adeptado na próxima vida na Califórnia, quando nascerem filhos dos mestres. Então, aí, como vai surgir uma comunidade em que os mestres vão voltar a viver entre os homens, condições ideais para iniciar a sexta raça raiz. Há uma indicação em vários pontos da literatura que esse é um dos motivos pelos quais a Sociedade Teosófica foi fundada no século XIX, para ir preparando as condições para que, então, se respeite, não haja surpresa das condições dessa comunidade na Califórnia no século XXVII, certo? E o mestre Moria seria o Manu da nova raça e o mestre Kuthumi o seu Bodhisattva. Então, vou tentar explicar essas funções, mas estou sugerindo aqui que a pessoa tem que se preparar para receber a verdade abençoada e os frutos do adeptado, se não nesta, então em outra melhor encarnação. Então, esse era o voto do mestre em favor daqueles que estavam discutindo na reunião se eles existiam ou não. Primeiro, como ele é de Ares, não sei, o nome dele é Marte nas vidas de Alcione. Eu suponho que ele é de primeiro raio, ele tem uma ascendência militar, ele é um príncipe Rajput. Ele já dá a entender que são tolos os corações que duvidam da existência deles. Já começa a frase. Não é uma frase típica do mestre Kuthumi, por exemplo, tem outro temperamento. Vamos chamar, talvez, mais doce ou diplomático. Essas idiosincrasias aparecem nas cartas e também na linhagem de vidas que cada um teve. Então, eu poderia recomendar, nesse ponto, 2 livros para vocês: Os Mestres e a Senda, e do senhor Leadbeater, e As Escolas e Mistérios, ou Discipulado na Nova Era, de Clara Cott. Tá? Esses 2, talvez mais um terceiro de Besa e Leadbeater, O Homem, de Onde, Como Veio e para Onde Vai. E esse ainda é da Pensamento, e agora está com um nome estranho,
Eles mudaram completamente o nome da obra, virou qualquer coisa como antropologia esotérica. Você ficou muito esquisito o nome da obra atualmente. Inclusive, botaram na capa uma coisa que não tem nada a ver com o conteúdo, porque vai mostrando o homem se originando do macaco, e essa não é a posição, vocês sabem, de Blavatsky, muito menos de Bezanguibet. Mas, de qualquer maneira, vale considerar essa obra, porque vai mostrando desde o Antigo Egito, desde as tradições atlantes dos Incas e Maias, como esses mestres já estavam encarnados lá. Então, é dito que, por exemplo, o mestre Moria tinha sido Ramsés II, um grande faraó egípcio que fez várias conquistas. Ele, geralmente, por sua ascendência no primeiro raio, ele era imperador em algum lugar. Ele foi o grande Inca, ele costumava. Ele e o Manu. O Manu teria sido Menés, fundador da primeira dinastia. O Manu Vaisvasvata, Menés é para ser uma corrupção do termo Manu na linguagem egípcia. E ele Ricardo, um também é parênteses. conhecido como Imperador Narmer, o faraó Narmer. Um parênteses. Tem pessoas que não sabem o que é Manu, que não são os bodhisattvas, que estão iniciando, está aí na segunda ou terceira live. Só faça um preâmbulo, por favor. Sim, bom, eu terminei a live anterior falando disso, mas podemos fazer um resumo. O Manu ocupa uma posição. Tem mais um livro interessante para abordar aí naquele tema anterior, que é do Jinarjadasa. Estou pronto para anotar. Fundamentos de Teosofia do Jinarjadasa. E nesse livro ele explica também exatamente o que são os cargos da hierarquia. Eu acho que eu fiz menção disso da última vez, mas nada impede que a gente retorne à temática. Eu só não sei exatamente onde é que o livro foi parar, mas, enfim, o cargo de Manu corresponde à sétima iniciação pelo primeiro raio. O cargo de Bodhisattva corresponde à sétima iniciação pelo segundo raio, que é de instrutor do mundo, é o raio da educação. O primeiro é mais de comando administrativo das raças, dos países. E o terceiro raio, se estendendo até o quinto, fica sob a responsabilidade do Mahachohan, que é a sétima iniciação por essa outra linhagem. Eu tenho a impressão que eu mostrei para vocês, então, aquele livro O Fogo Criador, que é o que entra em maiores detalhes sobre o Mahachohan. Tá? Então, quem tem interesse em aprofundar a questão do terceiro ao quinto raio, não por acaso o Vanderliu, que foi instruído pelo Lipita, e era inclusive um sacerdote da Igreja Católica Liberal, escreve o Paráclito e o Mahachohan, é a terceira parte do livro, e o denomina, vejam só, no capítulo 12, o Senhor dos Cinco Raios, porque do terceiro ao sétimo, eu acho que eu até fiz aquele triângulo básico do primeiro, segundo e do terceiro virar 5. Então, o primeiro raio é como o braço, o segundo raio é como o antebraço. Então, o primeiro raio corresponde ao Manu, o segundo corresponde ao Bodhisattva, que é o instrutor da raça, é o que funda as religiões, é o que orienta a evolução sob o ponto de vista
religioso, e o terceiro raio, que abrange desde a ciência até as artes, etc., é o fogo criador, a criatividade. Esse é regido pelo Mahashohan, certo? Graus acima, a oitava iniciação é dos Budas, a nona é do Rei do Mundo, o triângulo vai afunilando. E ainda tem o vigilante silencioso, que é só um supervisor, porque ele já foi Rei do Mundo na gestão anterior, certo? A gente sabe muito pouco ou quase nada do vigilante silencioso. Na verdade, nunca recebemos nenhuma mensagem em 140, mas sexta-feira vamos comemorar 148 anos da Sociedade Teosófica. Nenhuma carta, nenhuma mensagem acima do nível do Mahashohan, e mesmo a carta do Mahashohan veio através do Shohan Kutume, que era uma espécie de comandado por ele. Então, contato direto com seres dos graus superiores da hierarquia é desconhecido para nós, pelo menos do ponto de vista de deixar literatura ou coisa com gênero. Não sei se me faço claro. Então, voltando à nossa temática anterior, nesses livros mencionados, também nas vidas de Alcione, ou Alcione, como preferem outros, ou que seriam as vidas do Krishnamurti, ou o outro livro, As Vidas de Orion. Esses dois também não são pela editora Teosófica, eu vou ter que procurar um pouco mais. São livros de Bezan e Libiter. Pelo menos acho que a Vidas de Alcione, de Orion é só do Libiter, mas enfim, aí são 23 vidas 23 ou 22 vidas anteriores de Orion, são 30 e tantas vidas anteriores de Alcione ou Krishnamurti. E aí a gente vai vendo que ele já tem relações com os mestres de muitas encarnações para trás. Tá certo? Então, esse é um ponto que eu acho interessante. Fiquei com a impressão de que, quando o mestre Moria teve a encarnação de Ramsés II, ele ainda não era um mestre de sabedoria, mas não sei responder para você. Existe uma exceção estranha no caso do mestre Moria, que é o único que eu ouvi falar que nunca tomou corpo feminino. Todas as encarnações dele foram masculinas. E talvez porque ele vai ser um Manu de uma raça, então não sei dos desígnios monádicos dele, porque eu até achava que era necessário ter encarnações dos dois lados para poder evoluir de uma forma equilibrada. Mas, no caso, pelo visto do mestre Moria, ocorre aí alguma exceção. Então, não me façam pergunta difícil, certo? Agora, nos outros casos, normalmente, inclusive o mestre Kutume se apresenta nessas vidas que eu citei, foram investigadas clarividentemente por Bezan e Libiter no jovem Krishnamurti, por exemplo. Aí o mestre Kutume aparece em várias vidas em corpo feminino como esposa do mestre Moria, e outras vezes como companheiro, como filho, como primo, enfim, tem variantes. Então, ele mostra as árvores genealógicas em cada vida. O mestre que a gente tem mais volume de informação parece ser o mestre Conde de Saint-Germain, porque ele tem encarnações ocidentais na sua imensa maioria. Não por acaso ele é hoje considerado o Chonhan regente da Europa. Tá? Então, a gente poderia pegar o livro aqui do
Sr. Levitter, que é o clássico sobre o tema. Por que eu digo clássico? Vou me justificar um pouquinho. Antes desse livro, não existia essa literatura. Esse tipo de literatura sobre hierarquia oculta, sobre as linhagens dos mestres, simplesmente não existia. De repente, depois do livro do Levitter, aparece um monte de gente que diz estar recebendo mensagem do mestre A, B, C, começaram a aparecer uns mestres que a gente não conhecia. Aí, todo mundo no astral começa a receber mensagem, mas o livro que abriu a porteira está aqui na minha mão. Então, é antes e depois de 1925. O que vem depois, eu não me responsabilizo. Porque aí, outro dia, eu vi um livro prefaciado pelo Sanat Kumara. Isso a Sociedade Teosófica não recebeu em 148 anos de existência. Agora, vocês acham que um ser da estatura do Sanat Kumara vai largar suas funções para fazer prefácio para o livro de não sei que médium aí que está recebendo? Então, vocês começam a ter que desenvolver algum discernimento. E depois, quando os mestres resolvem escrever uma carta, não é para alisar a cabecinha de ninguém, costuma ser puxão de orelha. Se eles quebram o silêncio dos milênios para dar uma instrução, é porque tem alguma coisa importante a ser dita, e não é apenas aquela coisa, meus irmãos, sejam bonzinhos e meditem na chama violeta, e aí metade do karma já está resolvido. Não, é essa literatura de água com açúcar, que às vezes me parece esquizotérica, só surge depois de 1925. Antes não existia. Então, por isso eu estou dizendo que, se vocês têm dúvida, vocês consultem os mestres e as tendas, porque é o primeiro da série. Agora, quando tem aquele filme, não sei das quantas, eu já vi outro dia, O Exterminador do Futuro, Gênesis 2, O Retorno, aí já é, sei lá, o quinto ou sexto da série. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí depois surgem outras variantes. Então, eu vou pegar para vocês o original dos originais. Acho que é por causa desse livro que o Sr. Levitter, revelando muita coisa, gerou um karma que às vezes o persegue. Certo? Mas então, ele vai falar nos corpos físicos dos mestres, capítulo 2. E aí ele começa a dizer quem é o mestre A, quem é o mestre B, quem é o mestre C. Fala do Desfiladeiro no Tibete, que é uma obra que eu vi lá na Índia, que a senhora Blavatsky recebeu. É a capa do livro, né? Então, esse exemplar existe e ele entra em detalhes das encarnações anteriores dos mestres, das casas onde eles moram. Então, também isso foi motivo de crítica. Mas eu acho que ele teve a intenção de mostrar que os mestres usavam corpos físicos e estavam vivos naquela época, porque há uma tendência geral de aceitar que existam seres de luz, mas desencarnados em alguma esfera superior. Quando diz, não, o cara está morando ali, aí dá uma confusão na cabeça das pessoas. E é exatamente essa a doutrina do Mahatma, que ele renunciou ao Nirvana para se encarnar. Certo? Então, esse é um conceito teosófico que também não parece haver referência imediata em outros livros da tradição ocidental.
Daí surge toda uma pseudo-literatura que parece querer ganhar créditos em cima dessa sem dar a fonte, e aí surgem versões bem confusas de quem são os mestres, e alguns eles já mandaram embora, já trocaram os cargos, e tem uma confusão nessa área da literatura que é complicada. Então, eu vou mencionar aqui, por exemplo, os mestres do primeiro raio, ele cita na página 52 o Manu Vaisvasva, tá, como governador da quinta raça raiz, que é o mais alto de todos os adeptos, tendo aí, por ordem, mais de 2 metros de altura, perfeita proporção. Ele é o homem representativo de nossa raça, etc. e tal. Tá? Que é, pelo que eu entendi, vive no Himalaia. Também o senhor Maitreya, chamado entre os cristãos de Cristo, estaria numa situação semelhante, vivendo também nas montanhas do Himalaia. Tá? E então também dão descrições aí do senhor Maitreya. O mestre Moria é mencionado como futuro Manu da sexta raça raiz, e ele é um rei Rajput por nascimento, ou príncipe, não sei. Possui barba escura, dividida em 2 partes, cabelos quase negros que lhe caem sobre os ombros e olhos negros penetrantes, cheios de poder. Também fala em mais de 2 metros de altura, se comporta como um soldado, comunicando-se por frases curtas e concisas, como quem está acostumado a ser prontamente obedecido. Em sua presença há um sentido de poder e força irrefutáveis, e ele tem uma dignidade imperial que compele a mais profunda reverência. Eu sentia um pouco disso na presença da doutora Radha Bunê, que eu acho que ninguém tem dúvida que era também do primeiro raio. Mas esse é um tema que nós vamos desenvolver às 20 horas com o Pedro Oliveira. Ele vai dar o parecer dele também, tá certo? Que é mencionado que a senhora Blavatsky conheceu o mestre Moria no ano de 1851 em Londres, no Hyde Park, quando ele veio com vários outros príncipes indianos para participar da primeira grande exibição internacional, por ocasião, se eu não me engano, aqui do cortejo da Rainha Vitória no seu, acho que eram 50 anos de coroação. Então, eu me recordo que havia sido levado para ver um deslumbrante cortejo. O senhor Levitter tinha entrado 4 anos e teve a oportunidade de assistir isso. Ficou muito impressionado. Ele descreve isso em detalhes. Mesmo enquanto eu os via passar, segurando a mão de meu pai, um dos mais altos daqueles heróis me fitou com reluzentes negros olhos, o que me deixou meio assustado, mas, ao mesmo tempo, me encheu de exaltação e felicidade indescritíveis. Ele passou com os demais, eu não mais o vi, no entanto, muitas vezes a visão daqueles olhos brilhantes retornou à minha memória de criança. Então, ele diz que, conversando com ele, vou ler um pouco mais da descrição. É óbvio que eu ainda nada sabia sobre quem ele era, jamais o teria identificado se não fosse por amável comentário que ele me fez anos depois. Ao falar certo dia em sua presença sobre os primeiros anos da sociedade, comentei que a primeira vez que eu tivera o privilégio de vê-lo em forma materializada havia sido em uma ocasião quando ele veio ao quarto de Madame Blavatsky em Adyar.
com o propósito de dar força a ela e emitir certas instruções. Se eu não me engano, é aquela noite que ele recupera a senhora Blavatsky da morte e ela começa a escrever a doutrina secreta quando o médico estava preparando o atestado de óbito. Uma espécie de imposição de mão. Mas primeiro o mestre conversou, tu queres continuar ou não? Porque ele não curou ela. Vejam bem, ela continua com o mesmo corpo, as mesmas dores da batalha. Ela tinha uma bala na coluna que dava muita dor, desde a Batalha de Mentana, quando ela lutou com Garibaldi pela independência da Itália em relação ao Vaticano. E aquela bala nunca foi removida porque, na época, não havia nenhum médico com coragem de mexer naquilo, dado que ela poderia ficar paralítica ou até tetraplégica. Não sei bem qual era a situação aí. E o mestre, então, disse, ele próprio estava engajado numa conversa com outros adeptos, voltou-se subitamente para mim e disse, não, essa não foi a primeira vez. Você já havia me visto antes, meu corpo físico. Você não se lembra quando era uma pequena criança assistindo o desfile dos cavaleiros indianos ao passar no Hyde Park de Londres? E não viu como eu o distingui? E eu me recordei instantaneamente, é claro, e disse, mestre, era você, mas eu deveria tê-lo sabido, mas com 4 anos de idade seria difícil. Eu não mencionei esse incidente nas ocasiões em que o encontrei e falei com o mestre, estando ambos em corpos físicos, porque eu não sabia àquela época que o grande cavaleiro era o mestre e porque o testemunho de uma criança tão pequena poderia muito bem ser duvidoso ou desencorajado. Aí vem o testemunho do Ramaswami Aya, que se meteu lá a desbravar o Sikkim, no norte da Índia, até cruzar para o Tibete e encontrar o mestre na fronteira. Eu não vou tirar de vocês a possibilidade da leitura desse testemunho, mas esse é, de fato, mais longo. Eu tenho aqui, é o apêndice, vocês desculpem, eu li muitas vezes, o livro está se decompondo, mas é o apêndice do Cartas dos Mestres de Sabedoria do Jinajadás. Então, ele começa na página, eu acho que é o apêndice B, apêndice C. Não, esse é da Modar. Tem vários testemunhos, então deve ser o A. Isso, é o apêndice A, que vai da página 271 até a 279, eu recomendo a leitura. Então, são evidências que vão se somando de pessoas que encontraram os mestres em corpo físico e deixaram testemunho escrito. No caso, o Ramaswamy foi a pé, quer dizer, ele foi de trem até um certo ponto e depois o resto ele desbravou heroicamente, porque na época o trem chinês lá, o indiano, não chegava na transição aí da fronteira com o Tibete. O Tibete ainda não era chinês, certo? Bom, depois ele fala dos outros raios. Vai aparecer também o mestre Kutume, que será o Bodhisattva da sexta raça raiz. Eu poderia lembrar a vocês que ele teria sido Pitágoras na encarnação anterior. Não exatamente na anterior, teve várias outras no meio. Teve Nagarjuna como discípulo do Buda, tá? Um monge budista famoso, eu suponho que você saiba, criador de uma escola budista. Enfim, nós poderíamos entrar em vários detalhes desse tipo, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, já como Pitágoras, não sei se ele já era mestre naquela encarnação, suponho que sim, porque
Peter o tomou como tal e ganhou a primeira iniciação. Mas, seja como for, ele vai descrevendo depois o Conde de Saint-Germain no item Os Outros Raios. O mestre, bom, basta dizer que Pitágoras é o pai da filosofia ocidental. Pelo menos dizem que, quando questionado se ele era sábio, ele respondeu que sábio havia um só, Sófocles, e ele era apenas um amante da sabedoria, ou um filósofo. Isso em grego dá origem à palavra filosofia, amante da sabedoria. É a mesma pergunta que fazem a Jesus, e que se ele era bom, ele diz que bom havia um só. Ele se referia a Deus. Então, eu não vou entrar em todas essas questões literárias antigas, mas lembrar que o chamado Conde de Saint-Germain aqui é descrito como, embora não seja especialmente alto, é bastante esguio e militar em seu porte, com a cortesia e dignidade requintadas de um grande senhor feudal do século XVIII. Percebemos de imediato que ele pertence a uma família muito antiga e nobre. Seus olhos são grandes e castanhos, são plenos de ternura e graça, apesar de que neles há um brilho de poder. O esplendor de sua presença impele os homens à obediência, sua face é morena, seus cabelos castanhos curtos são partidos ao meio, escovados para trás. Enfim, barba curta e delgada, uniforme negro com adornos de cordões de ouro. Aí tem toda uma descrição do conde. Não sei se cabe todos esses detalhes. Depois fala no mestre Serapis, que é grego por nascimento, embora seu trabalho esteja sendo feito no Egito em conexão com a loja egípcia. O mestre Serapis Bey é o mestre do quarto raio, portanto, da beleza. E também se fala no Choan veneziano, que alguns entendem que teria sido numa encarnação anterior o retratista Paulo Veronese. Aí eu já vi outras literaturas dizendo que ele era São Paulo. Isso não foi afirmado na literatura teosófica. Confundiram Paulo Veronese com São Paulo, eu não entro nessa confusão aí, certo? Não entro em bola dividida, eu fico aqui com a descrição que eu leio. O João veneziano tem barba ondulada, cabelos dourados. Ele é o chefe o João do terceiro raio, que é o raio da filosofia e da astrologia. Embora tenha nascido em Veneza, sua família indubitavelmente tem sangue gótico nas veias, e ele é um homem distintamente desse tipo. Mestre Hilarion também é grego, é do quinto raio, exceto pelo fato de ter um nariz levemente aquilino, é do tipo grego antigo. Sua testa é baixa, lembrando Hermes de Praxíteles. Enfim, aí tem descrições. O mestre Jesus usa corpo sírio, com olhos escuros, barba negra, de um estilo árabe, geralmente veste longas togas brancas e usa um turbante. É o mestre dos devotos, é o sexto raio. Principal característica de sua presença é intensa pureza e um tipo ardente de devoção que não admite obstáculo. Vive entre os drusos do Monte Líbano. Então, vejam que ele vai dando as características de cada um. Mestre Jualku, que é o autor dessa pintura, de origem tibetana. O mestre Agastya, que é o rishi governante oculto da Índia, mora perto da Sociedade Teosófica em Adyar. O senhor Olcott parece que foi lá uma vez, depois tentou voltar sozinho,
sem o Zubarral, se perdeu e não achou a casa mais, porque eles criam uma espécie de maia ou ilusão no entorno da sua casa, só entra quem eles querem. E eles já escolhem lugares de difícil acesso pelo mesmo motivo. Então, como eles têm um exército de anjos ali que criam ilusões, a pessoa vai lá, fica andando em círculo, se perde na floresta e não entra. Tá? Enfim, essa é a maneira como eles evitam que o pessoal entre lá para tirar uma selfie com ele. Ia dar uma fila. Contei para vocês da fila que eu entrei com a minha filha na Disneylândia para pegar a assinatura de uma princesa, não sei mais qual dela, num solaço, para tirar um selfie e sair com autógrafo. Então, o ser humano é assim. Se eles trabalhassem a portas abertas, não trabalhavam mais. Por muito menos aqui em casa, eu tenho que tirar o telefone do gancho, e mesmo assim, nem sempre consigo trabalhar, porque tem gente que consegue acessar pelo interfone, e alguns batem na porta. Então, não. Eu já tentei de tudo, só falta eu botar fosso com crocodilo, certo? Mas não costumam me deixar tranquilo, não. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes da encarnação atual, mas se vocês entrarem, por exemplo, num livro como As Escolas de Mistérios, dá mais detalhes de que ele teria sido Roger Bacon, que ele teria sido Francis Bacon. Estou me referindo agora ao Conde de Saint-Germain. Christian Rosenkreuz, o fundador da Rosa Cruz medieval. Então, vocês vão ver que eles têm praticamente uma encarnação por século. Isto quer dizer duas possibilidades. Ou ele já era um mestre, e aí o corpo dele não envelhecia, como é o que parece que acontece depois que ele se torna o Conde de Saint-Germain, ou ele era um discípulo avançado que renunciava ao Debachan, como parece ter sido as encarnações anteriores desse mestre que eu mencionei, desde que, por exemplo, ele foi martirizado como Santo Albano. Então, vocês vão vendo que aí, ao contrário da tabelinha lá do Ginajadasa sobre o intervalo entre as encarnações, ao renunciar ao Debachan, eles têm reencarnação sempre imediata. E aí eles encurtam o número de encarnações para atingir o adeptado. Nós temos dito que a senda do ocultismo é uma senda de aceleramento. Então, enquanto que o outro ficaria 1.000, 2.000 anos para ter uma ou duas encarnações, eles já tiveram 10, tá? No mesmo período. Então, eles renunciam ao céu. Isso não é a renúncia fácil de fazer, mas aceleram enormemente o seu processo evolutivo. Por isso, nós temos dito e insistido que a senda acelerada não é para todos e exige provação prévia para ver se a pessoa suporta a tensão. É um caminho para produzir um adepto em relativamente pouco tempo. Por quê? Porque a hierarquia oculta está carente de servidores. Isso é fácil de entender, mas eles não podem aceitar a pessoa sem os requisitos. Então, eles aceleram o processo de aprendizagem, mas o tipo de renúncia que é necessário para isso, o homem comum, em geral, não está disposto a fazer. Então, nós podemos ver essas encarnações com os casos aí, se eu for citar um por um, vai tomar, suponho, muito tempo para nós hoje, mas estou tentando mostrar, tá, que em cada linhagem, por exemplo, no livro O Idílio do Lótus Branco, que eu imagino que vai ser depois criticado, porque agora não estou vendo ele aqui na edição em português, mas tenho aqui no inglês. Tá? Enfim, o mestre Hilarion declara como foi sua encarnação no Egito. Eu estou muito sob
a influência ainda da viagem ao Egito, ainda tive alguns sonhos hoje. Então, eu gostaria de estimular vocês a lerem O Idílio do Lótus Branco, porque um livro inspirado por um mestre de sabedoria, contando uma vida anterior dele, não é uma coisa comum de se obter. E ali ele mostra como o Antigo Egito caiu na magia negra gradualmente e por que, no fim, caiu o Egito inteiro. Quer dizer, toda aquela civilização estava baseada numa devoção ao pós-mortem, aos mistérios egípcios. Vai ser tema da minha palestra de sábado. Mas aí é uma palestra fechada, infelizmente. Depois a gente pode tentar fazê-la também online. Foi a palestra que eu dei lá em Luxor. Bem? Mas o fato é que, antes do Império cair, ele perde o nível moral que o sustentava. Ele cai em declínio de valores. E aí, depois, no meio da corrupção, não há mais muito a fazer, ele é presa fácil para qualquer índice de invasão, criminalidade, abrem as portas para os vizinhos entrarem. Aí está feito o serviço para o lado das forças obscuras, tá certo? Então, isso ele descreve muito bem nesse livro, Idílio do Lótus Branco, e mostra como, na infância, ele tinha contato com a deusa do bem, lá, a rainha do Lótus, e como, com o tempo, ele foi perdendo essa visão e caindo sob a influência da rainha do lado oposto, sendo que, no fim, ele, então, se arrepende e aí ele consegue um contato com a fonte de luz do início. Também não quero contar toda a história, mas aí ele tem que pagar o mal que ele fez por ter caído em magias inadequadas, e aí, no fim, a encarnação dele é pagar isso que ele deixou por fazer. E aí ele acelera suas reencarnações futuras para se tornar um mestre e ficar a serviço do simbolismo do Lótus Branco. Tá certo? Então, existem 3 grandes comunidades na grande fraternidade branca. A egípcia, que eu acabei de descrever em parte, a do Yucatán, que é de origem atlântica, mais centrada no México, e a Transhimalaika, que está mais centrada no Tibete. São 3 agrupamentos com ênfases um pouco diferentes, mas que fazem parte da grande fraternidade. A senhora Blavatsky escreveu 2 obras principais. Isis Sem Véu foi sob orientação da comunidade de Luxor, portanto, a egípcia. E a Doutrina Secreta foi sob a influência dos mestres transhimalaicos, mestre Moria e o mestre Piquet. Não sei se já falei demais por hoje, ou se esqueci algo relevante, ou se alguém tem alguma pergunta a fazer, mas eu gostaria, então, de ouvir vocês, que eu já expus mais de 1 hora, vocês estão de parabéns, tá? Conseguiram vencer essa hora, apesar do tom que possa ser monótono para alguns, e se quiserem, eu posso complementar alguma parte. Não sei se a PP conduziria o nosso comentário, debate, seja acréscimos, divergências, perguntas. A sociedade teosófica tem liberdade de pensamento e a palavra é vossa. Ricardo, eu acho que você pode seguir, porque quando existem perguntas, as pessoas se manifestam no chat, se manifestam aqui no meu WhatsApp. Se você quiser, sabe uma questão que eu estou curiosa, que eu gostaria de te perguntar? Ó, Sobre a já sua apareceu uma palestra pergunta. no Egito. Uhum. Como Sobre é a que você palestra se do sentiu? Egito? Pois bem, Gostaria, como é que você abordou? Qual foi sua sensação em Luxor? exatamente o que eu estou tentando dizer, e acabei de falar sobre o idílio Lótus Branco.
é que eu visitei os templos de Luxor e Karnak, que são descritos no livro, e da procissão que acontecia na época pelo Rio Nilo, que alcançava esse lugar. Hoje em dia, por causa das barragens e etc., houve um pequeno controle das margens do Egito, mas então, desculpe, do Rio Nilo, mas então entendi que já aquelas águas não alcançam a borda do templo. No caso de Luxor, sim, mas em Karnak ficou um pouco mais distante. Ou não sei se havia um canal que agora secou, não está mais. Existe visivelmente uma avenida chamada de Avenida dos Carneiros, onde existem como se fossem esfinges, mas na verdade são carneiros enfileirados. Uma coisa muito impressionante. Entre um templo e outro, por ali passava a tal da procissão, que é bem descrita pelo mestre Hilarion, supondo sendo, então, uma de suas vidas anteriores, onde ele apresenta aquelas 3 máximas que eu também li da outra vez, que a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites, que existe um princípio que dá a vida e vive em nós e fora de nós, é eternamente benéfico, não pode ser percebido pela visão, pela audição ou pelo olfato, mas pode ser percebido por aquele desejoso da percepção, dando a entender que isso é o samadhi, que é uma experiência além do sentido, que é pela meditação que se alcança a percepção da divindade. E a terceira máxima, mas é um convite a que nós cheguemos a conhecer Deus por nossa experiência interior direta. Essa é diferente da maioria das religiões, que só pede crença, fé. O apelo teosófico é outro. Na primeira máxima é dito que a nossa evolução não tem limites, portanto, nós vamos tornar-nos deuses também ao devido tempo. Os mestres de sabedoria são apenas o estágio de perfeição humano. Eles continuam evoluindo em iniciações progressivas para se tornar primeiro discípulo do Logos planetário e depois do Logos solar. E aí a coisa vai subindo para níveis galácticos que vocês podem imaginar, eu não tenho o menor alcance e capacidade de especular. Mas a evolução não acaba. E a grande instrutora está na terceira proposição, que é a lei do karma. E cada homem é seu absoluto legislador, o criador de luzes ou trevas para si mesmo, glória ou trevas para si mesmo, de sua própria recompensa ou punição. Então, somos nós que estamos criando o nosso destino. Se tira aquela ideia de que há um destino já previamente rígida e inexoravelmente estabelecido, e sim que, claro, há consequências do nosso passado, mas nós podemos recriar e dar nova diretriz. Nós somos capitães da nossa alma e podemos dirigir por esforços sucessivos. Tá? Então, respondendo mais especificamente tua pergunta, Tetê, só nos exemplos que eu estou citando, investigando as vidas de Alcione, eu descobri que o pai de Ramsés II, Sete I, deve ter sido a encarnação do Mahashoam. E do filho que assumiu o trono na sucessão, Meremptah, deve ter sido a encarnação da Nibesa. Pelo menos é o que aparece naquela vida que o Libiter descreve do Krishnamurti no Egito, embora naquela ocasião ele tivesse sido uma encarnação feminina, ele não ocupou essas funções, mas fazia parte da corte, né? Como também era o caso de Blavatsky, que era cunhada, se eu não me engano.
Então, quem tem aquelas obras e conhece a relação dos nomes, pode começar a ver como é que o karma gera de uma vida para outra as suas consequências. Numa dessas, o mestre Kukume havia sido aprisionado por Cambises, e aí então o Sinet intervém e consegue uma espécie de alforria, e com isso ele cria um laço kármico com o Sinet que supõe-se depois gerou as cartas que o Sinet recebeu nessa vida. Embora o Sinet, por não preencher os requisitos, não tenha sido discípulo aceito. Mas ele tinha laço kármico e recebeu a correspondência. Então, se vocês têm a sorte de ter feito uma boa ação justo para o mestre numa vida anterior, tcharam, vocês ganharam a verdadeira loteria, né? É descrito que o Coronel Alfa deu a vida pela Blavatsky numa encarnação anterior na Atlântida, quando ele era uma espécie de sargento da tropa lá e fazia o papel de protetor da filha do imperador, que era o mestre Moria. Ao salvar a Blavatsky, ele criou um vínculo. Ele estava ferido e, antes de morrer, o mestre perguntou: o que tu quiseres, eu te dou. O que tu desejas? Ele disse: continuar sempre na sua presença, mesmo nas vidas futuras. E ele ganhou esse laço. Ele não quis nada do mundo físico, mesmo porque ele estava morrendo, mas, enfim, ele só pediu para ficar na presença do mestre como seu servidor. E aí ele acabou ganhando a possibilidade de ser o fundador da Sociedade Teosófica. Se vocês pegarem a Carta 45, o mestre dá a entender que o Alfa tinha uma série de limitações. Aliás, ele diz o mesmo na Blavatsky. Mas aí eles dizem eram os melhores disponíveis ou com o karma favorável para a função. E esse karma favorável tem a ver com vidas anteriores com ele. Eram, assim, como a gente costuma dizer, pessoas de confiança do mestre. Tá certo? Não sei se com isso eu respondi um pouco mais da tua pergunta. Por que eu vou ficando curioso em ler essas relações? Alguém vai dizer que relevância tem isso. Bom, não sei, isso vai nos dando uma noção. Me perdoem, eu não quero ferir ninguém, mas algumas pessoas vêm de uma tradição cristã que não tem reencarnação nenhuma. Aí leem os livros espíritas e acham que em uma ou duas encarnações vão atingir a perfeição. Tu pegas um livro como esse das Vidas de Alcione e falam de 30 vidas e mostra que é um troço que avança que nem formiguinha de uma vida para outra. E se vocês olharem, mesmo numa vida inteira nossa, parece que a gente aprendeu muito pouco antes entre ter tirado as fraldas e depois, quando põe as fraldas de novo, só que são geriátricas. Então, parece que naquele período se aprendeu muito pouco. A TT diz que não vai usar a fralda geriátrica nem bengala. Ela vai quebrar a bengala, ela me contou isso. E como é que ela vai resolver esse assunto? Mas o ciclo fecha. A gente volta de onde veio. Então, eu outro dia recebi... Vou contextualizar a sua fala. Diz o Ricardo que daqui 6 anos eu e ele estaremos de bengala. Eu disse que só se for ele, porque se eu receber uma, eu quebro. Eu recebi outro dia um WhatsApp de um entrando de cadeira de rodas e outro de carrinho de bebê. Os dois se encontraram, estavam na mesma live, né? Um está na rota de saída, o outro está na rota de entrada. É meio parecido o negócio. Quanto é que a gente cresceu numa vida? O que de fato a gente aprendeu nessa existência? Ou vai continuar com orgulho dos erros que cometeu? A maioria, não sei se vocês notaram, aprende muito pouco numa vida. Não dá tempo para fazer grandes progressos. Então, quando tu lês essa literatura que eu apontei para você,
vão passando os milênios e a pessoa está dando uns passinhos. Não é a mesma visão que vocês vão encontrar nos livros espíritas. Os dois estão falando de reencarnação, mas a proporção não é a mesma. A proporção surpreende. E outro dia eu ainda vi uma mensagem que veio não sei aonde, de onde vêm as almas, porque se então, acho que era até o Jô Soares que perguntou, que nunca entendeu na reencarnação como que nós temos agora 8 bilhões de pessoas encarnadas, ou sei lá, se na época eram 7, e agora que está beirando 8, enfim. E aí a resposta teosófica não é a mesma que foi dada lá, que é um número grande de almas. Não. A nossa resposta é que as almas vêm do reino animal, que por sua vez vêm do vegetal. Isso é uma linha de montagem que não acaba. E vem do mineral, que vem dos reinos elementais, e que Deus continua criando seres. Essa linha de montagem não acabou. Então, aquela visão de que é só o reino humano que está evoluindo, não é uma visão suficientemente abrangente, que a rapidez que alguns gostariam é muito lenta, também pode desanimar mais alguns. Porém, que não tem fim essa evolução, isso também surpreende e choca as pessoas, que depois continua, mesmo depois do Cristo, do Buda, aquilo, né, é só um estágio temporário na condição humana, eles já saíram pelo lado da perfeição para se tornar deuses de um sistema solar. Isso é outro tipo de proporção que não aparece em certa literatura, senão na teosófica. Estou exagerando? Se aparece, me apresentem, eu estou interessado. Não sei, tentei. Se eu respondi tua pergunta, principalmente a parte da bengala, eu gostei muito. Ricardo, o Adi dizia assim, embora os estudantes teosóficos se sintam envaidecidos por tanto conhecimento, me surpreende quando eu os pergunto como eles se sentem na vocação que escolheram, eles olham assim, não descobri. Pois é bem assim. A gente Então, está dando os pequenos passos aqui de fraldas perante seres dessa estatura. A gente é um grão de poeira, entende? Mas se eles dizem que um dia eles foram como nós, a gente está numa escada que não tem fim. O que nós podemos é acelerar o processo ou deixar ele correr livre. Se a gente deixar correr livre, o número de encarnações vai para a casa de milhares, porque está desgovernado, porque vai aos trancos e barrancos, porque vai sem rumo. É que nem assim uma mensagem dentro de uma garrafa solta como uma rolha no mar, aí sabe lá para onde ela vai acabar chegando. Agora, se eu me determino a ir para um determinado lugar, o número de encarnações diminui, mas eu tenho que me disciplinar. Isso faz sentido? sim. Então, vocês pegam um livro como Autocultura à Luz do Ocultismo, do Dr. Time, aquilo ali é o receituário do que a gente tem que aprender para o corpo físico, para o corpo astral, para o corpo mental. Se quiserem incluir na lista, Luiz, o Autocultura não é exatamente... Mas também fala como funciona e dá umas dicas de como é criado para cada encarnação um veículo novo. Tem que exercitar. Eu já tenho já esse aí, estou incluindo na lista para ler, coloquei na lista. Isso, tenta amarrar para ver como que vai ativando cada um dos corpos em cada encarnação, porque a maioria estão meio adormecidos, vão aos trancos e barrancos. Eu gosto muito da frase do Platão. Ele diz que aqueles que fazem a vontade dos deuses são conduzidos por eles pelas mãos. Aqueles que resistem à vontade dos deuses são empurrados por eles aos pontapés. Então, a lei do karma vai nos levando
se nós estamos de acordo com a nossa ressonância com a intenção da lei. Nós estamos ajudando a evolução ou atrapalhando? Nós queremos ajudar o universo e o plano de Deus a crescer, ou nós estamos na contramão, achando que Deus não existe? Aquelas coisas assim primitivas, de que eu sou mais eu, e ainda tem orgulho dos erros que cometeu, e ainda diz que cometeria de novo. Bom, esse vai demorar, né? Quando a pessoa comete um erro, tem orgulho do erro, ainda diz que repetiria, faria tudo de novo. Então, isso aí, bota mais umas 100 encarnações aí, que o cara vai ficar, né, dando murro em ponta de faca. Acho que o Platão disse tudo. Por favor, Daniel está nos fazendo uma pergunta. Inicialmente, eu quero elogiá-lo. O seu livro é simplesmente fantástico. A pergunta é: quando é que você vai fazer o próximo trabalho de científico e nos presentear com uma obra magnífica relativa a esses assuntos que você discutiu tanto hoje, ou seja, os mestres, ou seja, a própria o conhecimento teosófico, que é Bom, o que vamos você fez lá. foi yoga. Uhum. E Daniel, eu acho gratidão. assim, pois não, da mesma forma, gratidão. Eu acho assim que uma ocasião como essa, a gente vai fazendo um ensaio. Isso pode virar um livro depois. A gente vai interagindo com o público e sentindo também onde estão as dúvidas, quais são os pontos que merecem esclarecimento. Porque quando um lê para si, é diferente de quando ele dá uma palestra. Ele leu para si, compreendeu tais coisas, talvez nem saiba que não compreendeu as outras. Quando ele se expõe à pergunta, ou quando ele faz o esforço de transmitir para terceiros, ele é obrigado a reorganizar o assunto na sua cabeça. De certa forma, a gente está, pelo menos, preparando o prefácio, o sumário. Agora, o tempo que vai levar, eu agora estou tentando me concentrar para traduzir a obra ao inglês, que também exige um esforço, né? E isso abre a porta para outras traduções. Agora, essa palestra que eu tenho em Lux, eu já vou dar agora, daqui a 2 semanas, em espanhol, e possivelmente depois em italiano. Então, quando tu quebra o ovo e começa a produzir efeito externo, aquilo rapidamente se multiplica, porque as pessoas, como tu bem disseste, ficam interessadas em como é que continua a obra, né? Acho que o importante é começar, tá certo? Ricardo. Sim, estou te ouvindo. Então, é uma possibilidade de você nos apresentar alguma coisa muito boa. Sim, com certeza. Mas veja só, o desenvolvimento estrutural é mais ou menos assim. Primeiro, eu tento mostrar que a biblioteca não estava separada do Serapeu. Fala-se Sim. muito da biblioteca de Alexandria, até do Farol, mas do Serapeu quase nada. O Serapeu era uma espécie de maçonaria ritualística, era o templo ritualístico do sistema. E eu tento, em primeiro lugar, demonstrar que a parte científica, que até o Carl Sagan enaltece, tal, não estava divorciada da parte religiosa, que é o grande problema do sistema ocidental, que separou a fé da razão. E é uma discussão que não acaba até hoje entre ciência e religião, que a filosofia não consegue fazer uma composição, quando essa divisão na Índia nunca ocorreu. E eu tento, em primeiro lugar, demonstrar que em Alexandria não havia essa separação e que o diretor da biblioteca era também o diretor do Serapeu, certo? E aí eu faço a sequência nas escolas de mistério.
as escolas de mistérios eram formas ritualísticas e dramatizadas de transmitir o conhecimento, porque, não sei se já falei para vocês também, mas o Fogo Criador do Vanderbilt, que foi recentemente publicado em português, é um livro que ganhou a medalha Subarral, é dada a cada 10 anos aproximadamente, para grandes contribuições da literatura teosófica. Então, esse livro tenta mostrar que o ritual produz um impacto emocional além da mera leitura da obra, que o ritual permite também que uma pessoa participe sem estar totalmente compreendendo o que está fazendo, mas ela está interagindo na troca de energia, mesmo que a sua mente não seja totalmente desperta para o tema. E, acima de tudo, com isso, ela se torna co-criadora na obra de Deus, irradiando energia pelo plano da evolução, chamado, às vezes, o grande arquiteto e seu projeto. Tá? Então, vocês vão ver que isso aparece na Sagrada Eucaristia, isso aparece no ritual maçônico, na tradição Rosa Cruz. Então, aí nós podemos ver como, desde os antigos mistérios egípcios, e aí se demonstra que tanto Moisés foi adotado pela filha do faraó, foi iniciado nessa tradição, porque ele ia ser o sumo sacerdote. O faraó era uma teocracia, entende? Então, aquilo não separava também o poder do Estado do poder religioso, é como um papa do Vaticano, certo? Além disso, além de Moisés, tu tem Pitágoras e Platão foram iniciados os mistérios egípcios. Preciso dizer que as origens da religião e da filosofia no Ocidente estão enraizadas nos mistérios egípcios. Para o bom entendedor, se estão ali Moisés, Pitágoras e Platão, são os pais dessa cultura. Então, eu tento mostrar como os mistérios egípcios depois foram, em parte, assimilados pelos mistérios heleus e os mistérios órficos gregos, interagiram com os mistérios caldaicos e os judaicos durante a perseguição da Santa Inquisição. Foram, na forma chamada judaica, adaptados para sobreviver à perseguição cristã e foram reduzidos dos colegiados romanos aos templários, à maçonaria, à Rosa Cruz, e viraram instituições secretas, porque senão no Ocidente teriam sido destruídas. E que é chegado o momento da restauração esotérica de todos esses segredos. Isso se deu com Blavatsky e Olcott. Os dois eram iniciados altos da maçonaria, criaram um sistema de lojas teosóficas e tentaram resgatar o esoterismo hermético e oriental. Aí entra também no Ocidente o yoga e o budismo. Isso eu tento demonstrar na minha tese, né? Então, na palestra, é claro que eu me reduzi ao ponto que estou mencionando da relação da biblioteca e do Serapeu com os mistérios egípcios, como raiz da tradição. Inclusive, em Alexandria, você sabe, foi criado o termo teosofia. Então, aquele foi um momento em que todas essas forças estiveram interrelacionadas. Jâmblico era o mestre, era uma encarnação anterior do mestre Hilarion, Próclo era uma encarnação anterior do mestre Conde de Saint-Germain. Então, Amônio Sacas deve ser um ser superior ainda, que não está identificado nas vidas, mas que podia muito bem ser o Macho, sei lá quem. Então, vocês estão entendendo? Plotino, todos esses seres estão hoje numa estatura superior, mas eles foram aqueles responsáveis por fazer a primeira difusão desse conhecimento no Ocidente, logo depois de Pitágoras e Platão. Então, nós estamos tentando fazer uma revivescência no século XIX, XX e XXI,
de conhecimentos muito antigos. Nós não estamos pretendendo inventar novidade nenhuma. A Blavatsky foi perseguida como se fosse fundadora de uma nova era e uma grande heresia, e o Leadbeater também, só porque o pessoal é ignorante da sabedoria antiga. Porque está tudo lá, a gente só está dando uma nova forma, não temos pretensão, não temos nenhuma pretensão de estar apresentando novidade. O que falta ao mundo é seguir a orientação dos sábios antigos, de Cristo, de Buda, de Shankara, de Patanjali, senão o mundo não estaria na desgraça que está, que nós voltamos as costas à luz e a Deus, e estamos caminhando nas trevas e navegando contra os recifes. Mas tem um farol que pode nos iluminar, por que nós não olhamos e não distinguimos a luz no horizonte? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. As pessoas preferem seguir o caminho do materialismo e dar com murro em ponta de faca, destruir tudo que a civilização já conquistou. Parece que estão numa adolescente resistência ao que os pais querem lhes ensinar pela sabedoria antiga, mas estão se revoltando contra tudo. Eu só olho notícias. Aí a minha esposa disse, mas isso que aconteceu é um absurdo. Bom, mas eu só leio notícias absurdas no jornal todos os dias. Cadê a sabedoria de Platão, de Pitágoras, de Cristo, do Buda? Esqueceram tudo? Ou não querem mais aprender com os antigos? Acham que já sabem? Bom, vão colher o fruto disso, né? É o sofrimento. Agora, se nós levamos luz, porque, veja, a causa do mal é a ignorância, ninguém é melhor que ninguém. Mas se eu insisto em repetir erros, aí eu estou tendo uma demonstração de quê? De ignorância. Falam em paz mundial, mas fazem tudo ao contrário. Estou exagerando. A reflexão que eu acho que deve ficar para nós, Ricardo, é o quantum de energia nós estamos colocando para estarmos no fluxo da evolução do universo. Com Porque certeza. estarmos na sociedade teosófica, nessa instituição, só recebendo conhecimentos, estudando, lendo, não resolve. Nós temos que colocar a mão nas massas, eu digo nas massas, não é na massa, para poder fazer a diferença, para evoluirmos em direção ao sol. Cuidado com essa história de mão de massa, porque por aqui tudo acaba em pizza. Sim, você está em Brasília, não é, Ricardo? Nós temos que considerar o quanto temos trabalhado em prol do universo, para o universo, servindo-nos. Com certeza. Meus queridos, eu acho assim, a maior contribuição que nós podemos dar é levar luz e sabedoria ao mundo. Está ao nosso alcance, vamos fazer isso. Se as pessoas pararem para pensar, o mundo muda. Se elas ligarem causa com efeito, vão ver que nós estamos precisando apontar na direção da luz. Por isso, nós precisamos encerrar essa live com uma oração Por pela favor. paz, não é? Paz no Oriente Médio, paz na Rússia, paz na Ucrânia. É isso que precisamos, não é? Com certeza. Gostarias de conduzir? E você, Ricardo? Então, eu vou também convidar todos para as 20 horas que a gente continua com a homenagem ao centenário de Radha Gurye. Okay? Observando a nossa respiração suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura,
Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Paz a todos os seres.